abrimos para perguntas? Vamos abrir para perguntas. Eu só gostaria de pedir aos companheiros que têm interesse em fazer a pergunta, que tragam o seu crachá, por gentileza. A Cleusa apanha ali para ficar mais fácil, talvez. Por favor. Antes eu gostaria de tomar frente, Dr. Cássio, e fazer uma pequena indagação, uma pequena pergunta. Trata-se da questão dos honorários sucumbenciais. Eu conheço a sua posição quando estava na vara do trabalho, né? E, logicamente, que no tribunal, nós que passamos por lá, né, Geraldo, a gente sabe que a gente chega, às vezes, com uma vontade, com um pensamento diferente, porém, vem aquela história, o entendimento da maioria, eu já direciono meu voto, às vezes, fazendo as minhas considerações, ressalvando o posicionamento, né? E mesmo nas questões onde nós somos relatores, revisores, né? Somos obrigados, o senhor no caso, né? E os outros desembargadores que entendem de uma forma diferente de determinada matéria, a ressalvar o posicionamento e acompanhar, no caso, o da maioria. Como o senhor pensa essa questão da sucumbência na Justiça do Trabalho? Você tem acesso à internet? www.tst.jus.br. Eu quero até mostrar. tst.jus. Isso. Foi? Bom, o que eu vou mostrar aqui é o seguinte. Este é o tema, se eu não me engano, número 2 do incidente de resolução de recursos de revista repetitivos. Tá? Eu brinco de incidente de resolução de recursos de revista repetitivos. E 4 R's. Por isso que eu falo que é o IR, né? Quer virar ele. E o incidente de resolução de recursos de revista repetitivo, ele afeta todos os processos desta matéria. E ele está afetado, tá? Como tema número 2. Isso. Agora você vai ali, ó, jurisprudência. Isso. Agora você põe aqui, bem na esquerda, mais aqui, ó. Desce, recursos repetitivos, aí embaixo, desce mais, aí. Isso. Tá. Não sei se tá lá. Tema número 3. Honorários advocatícios sucumbenciais. O que é essa tabela? Nós sofremos uma grande alteração, sofremos não, né? Nós tivemos uma grande alteração do direito processual do trabalho com a Lei 13.015 de 2014 e depois com o Código de Processo Civil com relação à força obrigatória dos precedentes. E esse é um tema também que eu adoro e que a gente fica aqui dias conversando sobre ele. Mas, então, hoje, a ideia é que haja um tratamento igualitário na jurisprudência. Eu, particularmente, concordo. O problema é o seguinte, nós temos aqui dois valores constitucionais que ficam em jogo. Tá? Primeiro, é a igualdade de tratamento entre as partes. Por quê? O que acontece é o seguinte, vocês ainda que trabalham aí na área que atende o trabalhador, fica difícil você explicar, o sujeito lá foi pedir um reajuste salarial, né? Eles pediram em 10, entraram cada um com uma ação, tá? Aí o primeiro ganhou, o segundo ganhou pela metade, o terceiro não ganhou nada. Depende do juiz que caiu, depende da turma que julgou. Né? Veja que, na minha opinião, quando isso acontece, está havendo a violação ao princípio da isonomia, porque eu estou tratando iguais com desigualdade. Então, por um outro lado, os juízes do trabalho fazem questão de não seguir a jurisprudência, porque eles dizem o seguinte, olha, é a minha liberdade de, eu, para exercer a magistratura,
eu tenho que usar o princípio da livre convicção motivada. Eu só preciso dizer por que eu decidi daquele jeito. E a decisão é minha. Eu decido o que eu quero. Que é completamente errado, ao meu ver, mas eu não vou ficar aqui discutindo, porque essa é uma discussão até onde o juiz pode ir com esse tipo de pensamento. Mas o que acontece é o seguinte, então, hoje, a tendência, para parar com isso, a emenda, a Lei 13.015 e o Código de Processo Civil trouxeram um monte, mas um monte de medidas para uniformizar. Entre elas veio aqui o incidente do recurso de revista repetitiva, de resolução de recurso repetitivo. É que tem muita matéria sobre isso. Então, o doutor Wilson conhece minha posição, tá, desde do primeiro grau. Eu sempre decidi no sentido que é cabível e sempre condenei. Tá? E tem, inclusive, a sucumbência proporcional. Porque também, veja, no mais das vezes, o trabalhador é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Eu quero lembrar que agora, o novo Código de Processo Civil, o trabalhador, quem seja beneficiário da assistência judiciária, não precisa pagar as custas ou os honorários. Mas se for considerado litigante de má-fé, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária, vai ter que pagar os honorários advocatícios. Então percebam que isso já abriu uma porta para esse juiz que acha que tem uma indústria da reclamação e que está a fim de impor ao trabalhador uma condenação, está fácil. É só ele pegar aqui, ó, faltou com a verdade nos fatos, litigante má-fé, honorários advocatícios de 10%. Isso vem, isso está acontecendo, ninguém está se insurgindo com relação a isso. Vamos ver, mesmo que ele seja beneficiário da assistência judiciária gratuita. Vamos ver o TST como é que vai se pronunciar. E está todo mundo com um olhar muito atento no TST, porque realmente não se justifica, né, o trabalhador ir a juízo, tá, ele tem lá, vamos dizer, 10 mil para receber, e no final ele vai acabar recebendo só 7, porque 30% ele vai ter que deixar para o advogado. Afinal, ele nunca vai ter a recomposição real do valor dele. Ele sabe que toda vez que o empregador sonegar um direito dele, ele vai receber no máximo 70%, 80% daquele direito, porque o restante ele vai ter que deixar para pagar os honorários do advogado dele, a não ser que seja advogado de sindicato. Então, claro, assim, não tem a menor justificativa. O que o Poder Judiciário tem alegado, o Judiciário Trabalhista tem alegado é aquela coisa. É possível a capacidade postulatória, os postulantes, o sujeito pode ver, mas gente, que isso? Fala para um trabalhador vir entrar com uma reclamação trabalhista e pedir responsabilidade terceirizada, pedir responsabilidade subsidiária do dono da obra. Imagina, pedido extremamente técnico, né? Nós sabemos que é impossível, é inviável qualquer parte faça. Então, veja, o que eu sei de comentários, de fofoca, tá, aqui assim, é o seguinte, é que parece que o TST vai rever essa questão. Então, como eu disse, está ali o tema número 3, eu quero lembrar o seguinte, ele é o único desses 7 temas que tem aqui que está afetado ao pleno. Os demais são da seção de dissídios individuais, da SDI 1. Tá? Dano moral dos antecedentes criminais, o divisor de hora extra do bancário, a multa do artigo 475J, né, 523 hoje, utilização de fone de ouvido se elimina ou não a insalubridade do operador de telemarketing, a responsabilidade subsidiária do dono da obra, isso é muito importante, né? E a questão aqui de grupo econômico, que vai ter uma empresa que deve abrir essa discussão. Percebam que são temas muito pujantes e relevantes, mas o único que vai para o pleno do TST é exatamente o tema número 3, relativo aos honorários superjudiciais. Do que eu ouço falar, doutor Wilson, é o seguinte, muitos ministros tendem a conceder. Tá? Agora, o meu medo nisso é o seguinte, eu sempre fiquei muito à vontade para conceder, dizendo assim, primeiro, eu não parto da premissa de que todo trabalhador é um litigante de má-fé, tá? Ou de que todo advogado trabalhador está exagerando nos pedidos. E, infelizmente, a gente sabe que em alguns casos isso ocorre. Mas, perceba, o Ricardo Barros, por exemplo, é um sujeito que acha que todo trabalhador pede mais do que tem. Então, ele é louco para provar. Ele inclusive apresentou um projeto de lei dizendo o seguinte, que isso seria obrigatório e que todo juiz que tivesse mais de 20% das suas sentenças reformadas no tribunal perderia o cargo. Não, é muita inteligência junto.
Eu acho que assim, é uma capacidade muito grande de construção, é muita fundamentação jurídica junto, eu fico muito impressionado com isso, né? Mas enfim, então, nós temos eu acho que nessa questão dos honorários sucumbenciais, existe uma tendência de que o TST reveja. Agora, sinceramente, primeiro, já há uma porta aberta hoje, no sentido de que, quando há litigância de má-fé, você pode cobrar a multa e os honorários, mesmo que a pessoa, no caso o trabalhador, seja beneficiário de assistência judiciária gratuita. E eu tenho medo que com essa sucumbência, então, porque o próprio Código de Processo Civil, hoje também, ele não permite compensação de crédito. Tá? Então, uma coisa, então, o crédito do advogado, que antigamente o que se fazia pelo Código de 73, tá? O sujeito pediu 10, tá? Levou 5. Resultado, tá? Sucumbência dele em 5. Então o juiz mandava pagar, por exemplo, 20% sobre 5, mandava pagar 1.000. O outro, que ganhou 5, também 20%, 1.000. Aí ficava 1.000 para o advogado do autor, 1.000 para o advogado do réu. Compensa os créditos, ninguém deve nada para ninguém e cada cliente paga o seu. Tá? Hoje não é assim pelo Código de Processo Civil. Tá? Essas compensações estão restritas de honorários. Então, eu tenho muito receio, realmente, primeiro, por causa desta possibilidade de você cobrar do trabalhador de algum modo, tá? E você abater isso do crédito trabalhista dele, o que eu acho muito complicado, tá? E também temos essa possibilidade aí da litigância de má-fé. Não sei se eu respondi, se... Pode falar. O pessoal está ganhando, hein? Eu queria fazer uma perguntinha, já que toda está... Só o Denilson havia se inscrito, por favor. Daí, em seguida, passamos para o senhor. Só queria, doutor Cássio, fazer uma ponderação. Primeiro, de que a nova central, ela é uma defensora de que os investimentos, os repasses de verbas, de orçamento para a Justiça do Trabalho tem que ser feito, é uma medida que tem que ser, essa parte do orçamento